Olá pessoal, mais uma questão de segurança do trabalho, essa daqui da Sesgran-Rio. A Sesgran-Rio fez esse concurso para a Transpetro, o cargo foi para engenheiro de segurança do trabalho, esse concurso que aconteceu em dezembro de 2023. Bom, essa questão é bem recente e traz aqui um ponto interessante da NR3. Vamos respondê-la logo depois da vinheta. Agora sim, sem mais delongas, NR3 falando de embargo e interdição. A NR3 estabelece as diretrizes para a caracterização de grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Tal norma determina que são passíveis de embargo e interdição a obra, atividade, máquina ou equipamento, setor de serviço, estabelecimento, com a brevidade que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar existência de excesso de risco, qual? Risco extremo, risco importante, risco relevante, risco severo ou risco significativo. Observou? Ele quer saber qual é a categoria de excesso de risco que vai forçar o auditor fiscal, porque o auditor fiscal sempre vai ter que proceder o embargo ou a interdição se ele encontrar essa situação de excesso de risco. Que situação é essa? Para responder essa pergunta, nós precisamos analisar essa palavrinha que está aqui, ó, sempre, tá? A palavra sempre é que vai determinar para você que categoria de excesso de risco é esse. Vamos ver as 5 categorias e revisar esse tópico. Olha aqui, basicamente, nós temos essas 5 categorias que são classificadas dessa forma. A primeira é o risco extremo. O que quer dizer excesso de risco extremo? Quer dizer que, nesse caso, o auditor fiscal sempre vai ter que proceder com embargo ou interdição. A nossa segunda categoria é o excesso de risco substancial. O excesso de risco substancial, o auditor fiscal ele vai ter que considerar as circunstâncias do caso específico. Ele vai ter que analisar e vai tomar a decisão de proceder com embargo ou interdição ou não. Simplesmente orientar ali o pessoal do que deve fazer. Então, se ele encontrar um excesso de risco substancial, ele vai ter que tomar uma decisão. Agora, não são passíveis de embargo e interdição o excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Então você já entendeu que são 5 categorias de excesso de risco. A primeira é nenhum, a segunda é pequeno, a terceira é moderada. Essas 3 não pode proceder embargo ou interdição. Se você tiver um excesso de risco substancial, aí o auditor fiscal ele vai analisar dependendo do caso concreto. Dependendo do caso específico, ele vai fazer uma análise e tomar essa decisão. Agora, se o meu excesso de risco for extremo, o auditor fiscal sempre, e a palavra é essa, eu queria chamar a atenção para isso, sempre deve proceder o embargo e a interdição. Então, como você já deve ter percebido, o nosso gabarito é letra A de avião. Eu espero que essa questão tenha agregado aí para os seus estudos. É um grande prazer estar aqui e poder colaborar com a sua formação, com a sua preparação para o seu concurso público. Se você gostou desse vídeo, aproveita e já deixa aquele like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Um grande abraço para vocês e bons estudos.